Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas, já agradecendo a sua audiência. E no programa de hoje nós estamos recebendo o presidente do Instituto Inspire Amazônia, Rubson Chaves. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo à Band Amazonas. Muito obrigado, Kelly. Obrigado à Band, obrigado a você, obrigado a todos aqui, sua audiência, sua equipe aqui. Fomos muito bem recebidos, tá? Muito obrigado. Ai, que bom. Então vamos começar, falando, aproveitar esse tempo, esse sábado aqui na tela da Band Amazonas, para falar um pouco sobre o Instituto. Conta pra gente como surgiu, qual que é o trabalho, o objetivo do Instituto Inspire Amazônia. O Instituto Inspire Amazônia, ele nasceu com o propósito de transformação de negócios e também de cidades. Quando a gente abrange o setor público, a gente entende que a cidade ela acolhe os empreendimentos, ela acolhe a inovação, ela acolhe os empreendedores, ela acolhe, para não pensar de forma apenas como cidadão, mas ela tem um ecossistema muito maior. Então, o Instituto Inspire Amazônia ele vem atuando em temas que entendemos que hoje fazem parte de transições. A gente está vivendo uma era tecnológica em transição, a gente está vivendo uma era climática em transição, uma era de energia em transição e por aí vai. Então, o Instituto Inspire Amazônia ele nasceu com esse propósito de atuar em projetos de transformação de negócios, empresas, em diversos segmentos, assim como também em cidades, trazendo um pouco desse olhar de inovação para as cidades. E são quantas pessoas aí que fazem parte desse trabalho tão importante? Hoje estão em torno de 25 pessoas envolvidas nesse trabalho. Olha só, que legal. Vamos falar então de feira? Vamos. Já que estamos falando do Instituto, está chegando novidade por aí. Nós estamos falando da FITEA 2025. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, inclusive, dessa feira tão importante. Eu acho que hoje um dos temas mais importantes, que a gente mais ouve, mais lê de forma global, mas que tem uma participação nossa local, tem a ver com as mudanças climáticas. E dentro das mudanças climáticas, a gente se preocupa com a transição energética, a gente se preocupa com a própria bioeconomia, a gente se preocupa, quando eu digo bioeconomia, a gente pode falar de alimentos, pode falar de insumos para a saúde, medicamentos, etc. A gente fala da própria transição na indústria, a gente fala de descarbonização, a gente está falando de metas de tirar o carbono para evitar e minimizar o impacto dessas mudanças. Então, nós estamos nesse momento. A FITEA ela será palco disso, será palco de uma discussão que envolve desde a extração do minério até o consumidor final. Então, por exemplo, mas dá para conectar tudo isso? Com certeza. Hoje a mineração, por exemplo, já tem uma série de projetos e busca cada vez mais projetos para utilizar equipamentos que tenham eficiência energética e, ao mesmo tempo, a própria energia limpa para poder extrair minérios, dentre outros. Quando a gente passa para a cadeia de produção, a gente está falando de indústrias que estão vivendo sua transformação digital, a famosa indústria 4.0 também faz parte da transformação digital. Então, não é só digitalizar processos, mas também automatizar e efetivamente mudar, muitas vezes, o modelo de negócio. Sim. E isso tudo é discutido dentro desse ambiente de transição. A indústria também tem uma série de metas, O ESG veio para ficar, está em discussão, inclusive, o papel do ESG nas empresas. E o E, que vem de... muita gente fala que a primeira palavra que vem na cabeça é de meio ambiente, mas o ESG nasceu no mundo econômico, no mundo financeiro. Então, a gente também tem que pensar em projetos que tenham impacto de transformação social, impactos financeiros. Tem que fazer sentido, ele tem que ser sustentável também no longo prazo. E com isso vem o aspecto social e, obviamente, a governança disso tudo. A gente sabe que, então, as indústrias também estão passando por um papel de transformação, onde os projetos têm que ter impacto, tem que atingir o mercado, mas também tem que ter a preocupação com tudo isso que a gente está vivendo de mudança climática. Quando a gente vai para o consumo, a gente também tem que lembrar que quando a gente decide comprar um ar-condicionado, por exemplo, e o Amazonas é o maior produtor de ar-condicionados no Brasil, e hoje a gente está falando de fora da China, a maior produção de ar-condicionados do mundo é no Brasil. Então, os ar-condicionados, por exemplo, eles, na hora de tomada de decisão de compra, um dos fatores de decisão é exatamente
o quanto que esse ar-condicionado é eficiente energeticamente. Então, a questão da transição energética, ela também chega na ponta, ela chega no consumidor. E na própria residência dele. Ele vai buscar ter uma residência que tenha a energia limpa como parte da produção, né, a energia solar. Sim. Ele vai se preocupar em trocar, de repente, um veículo de combustível fóssil para um veículo híbrido ou elétrico 100%. Ele vai se preocupar em ter uma moto elétrica, ele vai se preocupar em ter um jet ski elétrico, ele vai se preocupar em ter uma lancha, um barco elétrico. O pensamento muda, então, tudo a muda, né? transição energética, ela vai da extração, ou seja, do recurso extraído da terra até o consumidor. E a FITE será palco disso. Então, é uma discussão para líderes, para pesquisadores, para cientistas, para estudantes, para políticos que estão aí discutindo, né, leis e políticas públicas com relação à transição, por exemplo, troca de equipamentos para os cidadãos, como ônibus. Hoje, o ônibus pode ser elétrico, pode ser a hidrogênio, são energias limpas, né, fontes de energia limpa, e descarboniza também um pouco da nossa cidade, um pouco do nosso clima. Estamos falando de meio ambiente, né? E quando que vai começar, né, a acontecer a FITE? A FITE acontece nos dias 28 e 29 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, com o apoio aí das diversas entidades do governo do estado, diversas entidades como o CIEAN, a própria SUFRAMA e outras entidades, né, da indústria que estão participando conosco, a CEMIG, a Secretaria de Estado, Mineração e Gás e Energia do Estado está também ativamente conosco, porque é um tema que interessa ao nosso estado, uma vez que o Amazonas está saindo na frente dessa discussão de transição energética na região. E isso coloca realmente um palco para nós dentro do nosso ecossistema. E como faz para participar? A inscrição ela é gratuita, a participação das pessoas será gratuita. Haverá um único evento, que será um evento fechado, que envolverá as lideranças, os líderes, numa discussão muito mais fechada sobre esses temas. Mas os painéis, as mesas redondas de discussão, tudo isso será aberto. E, inclusive, dentro da feira também será lançado um programa global, um programa internacional de startups climáticas. Então tem muita novidade. Tem. Já começa falando, então, sobre esse programa. Esse programa, quando a gente fala de transição, né, de transição energética, e olhando as Climatechs, que são as startups do clima, a gente vê que, por exemplo, alimentos é um ponto a ser discutido, uma vez que cada vez mais os alimentos estão processados, e isso reflete em novas doenças, como alergias, etc. Então você tem que trazer um pouco de soluções para esse tema de alimentos, e alimento é um problema global. A Amazônia faz parte dessa solução. Né? Nós temos uma série de startups aqui na nossa bioeconomia, temos as superfoods, temos aqui pesquisa em cima disso, né? Os nossos institutos de pesquisa, universidades, estão apoiando com essas pesquisas, mas isso tem que chegar ao mercado, isso tem que ir a transformar numa nova indústria, tem que gerar emprego, tem que, de repente, acelerar mais ainda essa matriz econômica que a gente está buscando desenvolver aqui na região, que é a bioeconomia. Então, medicamentos faz parte dessa transição, então a gente vai discutir isso dentro do programa de startups do clima, energia, o próprio processo de descarbonização em si, com uma série de soluções, tanto de hardware quanto também de software, para poder levar essas soluções para dentro do mercado. Vamos escolher 10 startups da Amazônia e 10 startups internacionais. E o programa ele vai falar desse cruzamento entre abrir mercado internacional para a Amazônia e mercado da Amazônia para essas startups internacionais. E o programa ele tem duração de 8 meses, 4 meses para as startups da Amazônia estarem vivenciando isso num país da União Europeia, e startups da União Europeia dentro da Amazônia. Mas serão soluções que realmente vão ter aplicação, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E isso sendo acompanhado por fundos de investimento, por mentores, investidores, claro, enfim, todos ali com um olhar de transformação. A gente está buscando startups e negócios que tenham uma visão clara, que
que tenham já... Era exatamente essa a minha próxima pergunta. Deve ser muito difícil, né, fazer essa seleção, porque aqui no Amazonas nós temos várias startups super interessantes, mas qual que é o principal critério na hora da escolha? Resultado. Porque a gente precisa procurar empresas e startups que estejam efetivamente tendo resultado. A gente tem vários, vamos chamar assim, tem várias fases, né, de uma startup. E nós não estamos buscando as que estão na fase inicial. Porque quando a gente fala de internacionalização, né, está falando de expansão, a empresa, a startup, ela já tem que ter uma certa estrutura. Sim. Então, ela já tem que ter uma equipe 100% dedicada, ela já tem que ter resultados financeiros, ela já tem que ter um produto bem testado, validado, ela está realmente buscando a internacionalização. E ela tem que ter todo um trabalho. Por exemplo, falando de bioeconomia, a gente sabe que um dos grandes desafios está na cadeia produtiva, em escalar essa cadeia produtiva. Então, tecnologia e inovação serão imprescindíveis para poder escalar essa cadeia. E, de repente, num desses processos, uma dessas empresas, se ela não tiver ainda o produto no momento de escalar, ela provavelmente vai ter dificuldade de atender esse cliente que está buscando esse produto. Sim. Então, a gente quer encontrar as startups que estão prontas para esse processo de internacionalização e, da mesma forma, na União Europeia, do país que a gente está fechando, vou fazer aqui um spoiler, muito provavelmente é a Alemanha, então, e é uma referência na União Europeia. Sim. A Alemanha, essas startups alemãs que têm soluções tanto de hardware quanto de software, elas também estarem com produtos prontos para entrar na nossa região. Eu acho que esse intercâmbio, ele vai encurtar, ele ajuda a acelerar esse processo nosso de encontrar um novo caminho, encontrar uma nova indústria, gerar negócios, né? O objetivo, a feira, ela é palco de negócios, então não vai ter apenas um objetivo acadêmico, científico, não, o objetivo é gerar negócios. O impacto... Pensando na economia pensando mesmo, na né, economia, do Amazonas. Pensando na economia. A gente tem o menor PIB do Brasil, né, na região norte do Brasil. Então, isso é contraditório, porque a gente tem ao mesmo tempo que a gente tem riqueza, Sim. nós temos pobreza. Porém, a riqueza, a própria floresta em pé é uma riqueza, o que a gente extrai da floresta é riqueza, mas a gente não pode deixar isso ficar apenas como um insumo do produto. Sim. A gente precisa criar o produto, né? A gente precisa agregar ainda mais, né? Agregar valor no produto. E esse programa de startups que vai ser lançado dentro da FITEA, vai ser aberto o lançamento para todos terem acesso. E a partir daí a gente inicia esse programa. Então, sim, tem bastante novidade. Olha só, a gente está só, inclusive, no primeiro bloco, viu, do Amazonas Acontece. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Hoje nós estamos recebendo o Rubenson Chaves, ele que é presidente do Instituto Inspire Amazônia. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior falávamos um pouco, né, sobre o objetivo do Instituto, sobre o seu trabalho e falávamos também da FITEA, que a gente ainda vai continuar falando porque está chegando aí, já é agora em maio, né? Nós estamos em março, então ainda dá tempo de se inscrever. Está aparecendo o site também aí direto durante a entrevista para você ter mais informações. Também tem o contato, né, Rubenson? Agora sim, falamos de startups, do projeto que vai ser lançado, inclusive, na FITEA, mas uma pergunta muito comum é, o que é uma startup? O que ela faz? Bom, uma startup é uma empresa de base tecnológica. A tecnologia, ela faz parte da solução de quem está se propondo a abrir essa empresa. O que eu diria que é importantíssimo, né, dentro de um processo de criar uma startup, responder o que efetivamente você está solucionando, qual é o problema que você está resolvendo. E não parar na primeira pergunta, porque a segunda pergunta que eu colocaria como uma sugestão, né, uma dica aí para quem está pensando em abrir uma startup, quais são as barreiras tecnológicas para aquilo que eu estou fazendo, que eu quero propor como solução. Porque se for fácil para mais pessoas fazerem, então a minha solução pode ser frágil do ponto de vista de eu conseguir ser diferente no mercado, eu conseguir atrair investidores, clientes.
Então, essa é uma dica importante, né? Fazer essas perguntas uma atrás da outra. Por exemplo, eu tenho o time correto para desenvolver essa startup? Eu sou o primeiro a fazer isso? Ou eu estou seguindo uma onda? Então, são perguntas que eu diria que exigem uma certa reflexão do empreendedor. E eu falo isso com base em experiência, não só minha, mas porque eu também sou mentor de startups internacionais, então eu vejo a preparação do empreendedor na hora de ele definir o que ele vai fazer. E hoje o Brasil, felizmente, tem uma série de oportunidades para você criar startups, né? Desde órgãos como agências como o Sebrae, até próprios programas particulares, privados, que estão buscando aí os próximos negócios, né? Olha só que legal. Então, nada mais justo do que a gente pedir algumas dicas de empreendedorismo, né? Nós estamos aqui em Manaus, no Amazonas, como incentivar a abertura de a criação de novas startups, até mesmo empregos, né? Que a gente possa dizer, empreender mesmo aqui em Manaus, no Amazonas. Olha, vou trazer aqui, são várias dicas, mas vou trazer o que eu acho que é imprescindível. Sim. Empreender não é fácil, né? Então, se alguém diz para você que é fácil, já fique com o pé atrás, assim, sabe? Porque não é. Exato, não é fácil. Segundo, aquela história do conselho, né? Eu vou pedir conselho para alguém que nunca empreendeu, eu acho que é importante ter mentoria. E as startups que nascem com mentoria, que nascem com, às vezes, um conselho, um advisor, né? Um conselheiro ali, uma pessoa que está acompanhando, tem mais chance de sucesso. Então, essa parte, vamos dizer, que não é tão tangível para se iniciar uma startup, ela é imprescindível para o sucesso da startup. Então, seria uma dica assim, de empreendedorismo, procure mentores, procure referências, estude bastante, se prepare, né? Você vai ter que estar uma hora aqui, como empreendedor, dando uma entrevista, conversando com você, Kelly, tendo que explicar, dar uma certa dicas sobre o que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo tem um cliente que tem que ser atendido e que o produto dele não chegou e que você precisa dar uma solução. Então, você tira o casaco, desculpa, caiu. Você tira o casaco, você tira o blazer, tira ali aquela você roupa. Tira toda a roupa, enrola a camisa e você tem que ir para frente. Então, a melhor forma, eu diria que para empreender, eu queria sair do glamourismo do empreendedorismo. Eu queria dizer o seguinte, gente, é maravilhoso quando dá resultado, porque empreender satisfaz um propósito, satisfaz uma meta de vida, satisfaz você ver pessoas adquirindo bens em função do trabalho que você ajudou a criar. Isso é imprescindível, mas é um glamour diferente desse glamour que a gente está aqui, por exemplo, né, dando uma entrevista, é o glamour realmente de resultado. E essas são as minhas principais dicas. Eu acho que o Amazonas tem esse DNA, o brasileiro tem esse DNA, né? Quando eu vejo empreendedores brasileiros, empreendedores internacionais, do qual eu também seleciono, eu vejo assim, que o brasileiro tem é igual no futebol, né? Tem um a mais ali, tem uma coisa a mais. E potencial isso, mesmo. Tem. E se isso é potencializado com estudo, com mentorias, com espaços para discussão e criação de produtos, eu acredito que isso de forma como uma ambição coletiva, e quando eu digo ambição coletiva não é só do investidor, do empreendedor, mas uma ambição do político que quer transformar a região, do instituto de pesquisa que quer colocar sua solução na rua, das entidades que representam, né, os diversos setores da economia que querem fazer isso. Essa ambição de mudança é que vai fazer a Amazônia, o Amazonas, próspero, cada vez mais próspero. Olha só que legal. Vamos falar então de novos projetos. Estamos em março de 2025, que a gente pode esperar aí de novidade do Instituto? O Instituto, nós delimitamos a nossa área de atuação em 4 grandes áreas, né? Vamos chamar assim, são 4 guarda-chuvas. A gente não pode deixar de falar da bioeconomia. Claro. A gente sabe que a bioeconomia, ela
ela tem os seus desafios, tem as suas oportunidades e ela exige muito, muito trabalho de todos nós. É a ambição coletiva, é um dos exemplos da ambição coletiva. Então a gente também foca na bioeconomia e a gente está buscando muito, dentro da bioeconomia, chegar ao nível de deep tech, que é o nível de pesquisa que realmente você tem uma solução para um problema mundial. Eu acabei de falar de alimentos, né, processados. Se eu descubro um alimento da Amazônia, orgânico, que eu consigo escalar e que possa substituir um alimento processado, eu estou ajudando na saúde mundial, estou ajudando no desenvolvimento alimentar, na cadeia alimentar, etc. Só para te dar uma informação, hoje no Brasil, se a gente for falar só de merenda escolar, são 50 milhões de pessoas todo dia tendo que almoçar. São crianças, merenda escolar, são 50 brasileirinhos que têm. Então imagina essas pessoas, esses brasileiros, esses estudantes, sendo alimentados cada vez mais com alimento da Amazônia, em uma solução que possa transformar também a saúde deles. Segundo, quando a gente fala de pesquisa e de projetos, é também a própria transição energética, que precisa ser discutida, recursos hídricos, recursos energéticos. Só para te dar um dado, em 10 anos ou até menos, a energia solar ela vai superar a energia gerada por hidrelétricas. E aí quando você pensa, nossa, 10 anos passa rápido. E em 10 anos a gente começa a ver mudanças climáticas, secas, períodos, né, de secas como a gente teve recente por aqui. Isso impacta a hidrelétrica. O reservatório da hidrelétrica também ele vai esvaziando. Com certeza. Então a transição energética ela é importantíssima para ser discutida. É um equilíbrio, Aline, né? A FITE vai ser palco disso. O terceiro ponto que a gente fala é a inteligência artificial para a sociedade. Por quê? A inteligência artificial ela muda o futuro do trabalho, ela muda como eu me relaciono com as pessoas, ela muda todo o aspecto emocional, ela também afeta. E hoje a gente vive em tempos de ter muito cuidado com saúde mental. Então, a inteligência artificial, as pessoas ficam pensando, vou perder meu emprego para a inteligência artificial. Já começa a tirar o sono, né? Já começa a ficar com ansiedade. Então, assim, a gente precisa tratar a inteligência artificial para a sociedade. E isso significa discutir ética, inteligência artificial. Por exemplo, eu posso detectar que um colaborador dormiu por causa da inteligência artificial em um óculos que ele detectou que ele dormiu. Mas ele não dormiu por quê? Ele está com um problema em casa, ele está com um problema de alcoolismo, ele está com o quê? O quanto disso é discutível do ponto de vista ético para demitir, punir ou simplesmente chamá-lo para um programa dentro da própria empresa, um programa social da empresa. Então, a inteligência artificial ela precisa ser discutida com a sociedade. E a gente quer fazer parte disso, falando de futuro do trabalho e também das relações. E o quarto tem a ver com cidades sustentáveis e inteligentes. Não adianta só a cidade ser inteligente, ela precisa ser sustentável e inteligente. E isso exige um planejamento, isso exige uma colaboração. E eu vou falar da ambição coletiva, porque isso exige que a gente, às vezes, deixe de estar fazendo o que a gente está fazendo para começar a fazer diferente, ou complementar com o ecossistema. Porque os locais onde houve desenvolvimento, onde atraíram cérebros, são locais, vamos olhar assim para o mundo, por exemplo, Vale do Silício, é um local lindo, bonito e atrai cérebros. Barcelona é um local bonito, lindo, tem centro de inovação e atrai cérebros. Então, a gente tem que falar de uma cidade sustentável e inteligente, para ela também atrair cérebros e desenvolver cérebros. E é isso que vai fazendo. Então, o Instituto está nesse propósito de transformação de negócios e também de cidade. Olha só, nós estamos finalizando aqui o programa. Hoje, Dia da Mulher, né? Nada mais justo que deixar um tempinho aí para você finalizar e mandar uma mensagem também especial a todas as mulheres da sua vida, a todas as mulheres que estão assistindo aqui o Amazonas Acontece também. É com você. Olha, as mulheres, assim, o que eu posso dizer para as mulheres são continuem liderando, continuem sonhando, continuem trazendo questionamentos, continuem trazendo mudanças, provocando isso tudo, porque nós estamos vivendo uma era onde, como se nunca viveu. E eu tenho 2 filhas, então assim, eu falo para elas, vocês podem ser tudo o que vocês quiserem. E é incrível quando elas, mesmo que a gente viva numa sociedade ainda que precisa mudar,
as mulheres elas têm se sobressaído em todas as áreas. Então, mulheres, parabéns para o dia de vocês. Né? E eu sou aqui um grande apoiador de projetos, inclusive com lideranças femininas. A gente acredita que realmente a transformação, a gente acabou de falar aqui vários temas de transformação, Sim. A mulher tem um papel fundamental na liderança dessas transformações. É verdade. Rubinson Chaves, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo, viu, à Band Amazonas. Muito obrigado. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você, mulher, feliz dia! Nós voltamos sábado que vem aqui na tela da Band Amazonas. Tchau, tchau!